Nesta aula, eu pretendo falar com vocês sobre o capítulo 6, o Ocidente Cristão e a expansão muçulmana. A partir do século I depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente começou a sofrer perdas territoriais para os povos germânicos. Pelos romanos, eram chamados de bárbaros por não compartilharem o seu idioma, o latim, nem seus costumes e instituições. Os povos germânicos são um grupo etnolinguístico indo-europeu originário do norte da Europa e identificado pelo uso das línguas indo-europeias germânicas. Os povos germânicos estavam organizados em comunidades formadas por clãs, cada um composto de famílias que partilhavam ancestrais comuns. Eram guerreiros, mas também camponeses. Viviam sobretudo da agricultura e do pastoreio. Quando os solos se esgotavam, partiam em busca de novas terras. Por isso, os terrenos férteis dos domínios romanos atraíram os germânicos. Com o fim da política de expansão romana, a chamada Pax Romana, e a necessidade de abastecer as tropas nas fronteiras do Império, Roma se aproximou dos povos germânicos. Em um primeiro momento, os germanos trocavam com soldados romanos madeira, trigo e peles por produtos feitos pelos romanos, como vinho e tecidos. A dificuldade em obter mão de obra escrava para o trabalho agrícola, devido ao término das guerras de conquista, levou Roma a arrendar aos germanos pequenos lotes. A medida provocou uma infiltração dos bárbaros na região entre os rios Reno e Danúbio, onde os germanos passaram a cultivar os campos em troca de um dízimo pago ao governo imperial romano. Porém, de tempos em tempos, as fronteiras romanas voltavam a ser alvos de outros povos, como os alamanos, os francos, os saxões e os godos. A partir do século IV, a penetração dos povos germânicos no Império ocorreu com a permissão e mesmo com o incentivo do Estado romano, que os recebia como povos federados. Os francos, repelidos em suas primeiras incursões à Gália e à Espanha, em fins do século III, passaram a entrar pelas fronteiras abandonadas do Império. No século IV, fixaram-se na Germânia. Os visigodos, após vencerem as legiões romanas em 378, foram recebidos na Dácia como federados pelo imperador Teodósio, enquanto os ostrogodos se espalharam do Danúbio até a Península Itálica. A aliança entre os chefes bárbaros e o governo imperial teve consequências de longo alcance. A formação de uma cultura romano-germânica. O Império Romano jamais seria o mesmo, tampouco os germanos, com as duas culturas influenciando-se mutuamente. Os germanos absorveram, por exemplo, elementos da arte romana e transmitiram aos romanos suas técnicas nas artes da ourivesaria. Por outro lado, o contato com pregadores cristãos promoveu a evangelização dos federados, que adotaram o cristianismo. Os godos, visigodos e ostrogodos foram os primeiros, seguidos pelos vândalos, francos, alamanos e lombardos. Ao longo do século V, os romanos permitiram que os suevos se fixassem na Espanha e os burgúndios na atual Suíça. No mesmo século, os vândalos se fixaram na Mauritânia, norte da África, os saxões na Britânia e os ostrogodos na atual Hungria. Outro povo que invadiu o Império Romano foi o povo huno. O chefe dos hunos, Átila,
talvez tenha sido o maior guerreiro de seu tempo. Os cristãos costumavam chamá-lo de o flagelo de Deus. Sob seu comando, os hunos conquistaram um vasto império, do rio Volga ao rio Reno. Em 451, partiram para conquistarem a Europa Central. Nesse momento, destruíram várias cidades da Gália. Em 452, atacaram a Península Itálica, destruiu Milão e quase conquistou Roma. A intercessão do Papa Leão I foi decisiva. Ele conseguiu que Átila se retirasse mediante o pagamento de um tributo anual. As negociações realizadas por Leão I reforçaram a autoridade papal do Ocidente em face de um poder imperial cada vez mais frágil. A morte de Átila em 452 pôs fim ao Império Huno, muito dependente do carisma de seu líder, mas a situação do Império Romano só piorou. Vejamos os últimos episódios do Império Romano. Em 410, os visigodos saquearam Roma e deixaram o resto da Península Itálica destruída. Em 452, Roma sofreu um duro ataque dos hunos. Em 476, Roma não resistiu ao ataque desferido por Odoacro, chefe dos Úrulos. A invasão do exército de Odoacro decorreu-se da insatisfação dos Úrulos em não estarem entre os povos federados. Os Úrulos conquistaram Roma e destronaram o imperador Rômulo Augusto. Odoacro assumiu o governo na Península Itálica, já que os outros domínios do Império Romano do Ocidente já estavam controlados por outros povos germânicos. Este momento passou a ser considerado como o início do período medieval, que é dividido em duas fases, Alta Idade Média e Baixa Idade Média.